Boa noite, galera. Aqui é Ney Bender do canal NM Futebol e hoje a gente vai falar das atualizações dos jogos dos quatro grandes do futebol do Rio. A começar do Vasco da Gama, galera. O Vasco fez um amistoso nos Estados Unidos na terça-feira contra o River Plate e tomou de 3-0, gols de Mamana, Borja e Beltrán. Marcaram os gols do River Plate. O Vasco começou até bem no jogo, perdeu algumas oportunidades, mas o River Plate foi mais efetivo e nas chances que teve de gol aproveitou e fez o placar de 3-0 em cima do Vasco. O estádio, inclusive, antes da partida, rodou um vídeo em homenagem ao ídolo do vascaíno, Roberto Dinamite, que faleceu agora no início do ano de janeiro, e então teve uma bonita homenagem para o Roberto. No próximo sábado, o Vasco jogará contra o Inter de Miami, às 21 horas no Drive Pink Station. Vasco da Gama, gente, fez também uma nova proposta pelo jogador Leonaldo, volante da Ponte Preta. O Vasco tinha oferecido R$500 mil na última proposta e agora o Vasco subiu para 1,5 milhões fixos. Se atingir algumas metas, poderá chegar a 3 milhões, tá? Inclusive, pela segunda rodada do Carioca, o Vasco enfrentará hoje o Audax no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa, às 21h10. O árbitro da partida é Bruno Mota Correia. Jogo importante, o Vasco empatou no primeiro jogo e precisa da vitória nesse jogo a qualquer custo. O Audax vai jogar com Leandro, Lucas Mota, Rafael Castro, Tomás Kaique e Caio Keverton. Diego Valderrama, Romarinho e Igor Leite, Rafael Lopes e Emerson Urso. Esse é o time dirigido por Júnior Lopes, é o time do Audax. Vasco da Gama joga com Raus, Rodrigo, Pimentel, Zé Vitor e Paulo Vitor, Matheus Barbosa, Galarza e Juninho, Eric, Zé Santos e Paixão, técnico Emílio Faro. É o Vasco que enfrenta amanhã o Audax. A FERJ, Federação do Rio de Janeiro, adiou o jogo, o clássico Vasco e Botafogo, pela terceira rodada do Carioca. O jogo seria na próxima segunda, dia 23/1, e foi adiado para dia 16 de fevereiro, às 20h30, ainda sem local definido. O Vasco pediu o adiamento e a FERJ concedeu o adiamento para o Vasco. Vamos falar agora, galera, do Fluminense. O Fluminense joga com o time todo reserva, foi superior no jogo, mas deixou a desejar em alguns aspectos, passes e finalização. Mas conseguiu uma vitória importante num belo arremate de Lima de fora da área. O Fluminense venceu por 1-0 o time do Nova Iguaçu, num jogo sofrido, onde os destaques foram Keno, Lima e Giovani, que entrou no segundo tempo. Outra novidade, galera, Martinelli, volante tricolor, renovou seu contrato até dezembro de 2025. O jogador tem 21 anos e vai ficar no Fluminense até dezembro de 2025. O mesmo acontecendo com Calegari. Calegari também, lateral direito, estendeu seu contrato até dezembro de 2025. Johnny, lateral do Sub-20, também renovou até dezembro de 2025. Então foram os 3 jogadores que renovaram o seu contrato com o Fluminense. O Fluminense vai adquirir em definitivo o passe do meia Freitas junto ao Atlético de Ceará por R$300 mil. O jogador vem se destacando, foi relacionado para treinar com os profissionais e está tendo destaque nos treinamentos. O empresário do Marcelo vai ouvir proposta do Fluminense e de outros rivais interessados no jogador. Eu já dei minha opinião. Para mim, o Fluminense tinha que ter desistido desse cara há muito tempo, não só dele, mas como do Thiago Silva também. São jogadores que só visam dinheiro. Eu não vejo amor à camisa. Se eu sou tricolor, eu tenho amor à camisa, eu já fiz minha independência financeira lá fora, e agora eu quero realizar meu sonho de encerrar a carreira no clube que eu amo. Eu vou fazer leilão com o Flamengo, com o Botafogo. Porra, isso não é amor não, minha gente. Desculpa, tá? Eu não queria um camarada desse vestindo a camisa do Fluminense, não. Tá?
Dois jovens do Sub-17 do Fluminense foram convocados para a seleção sul-americana Sub-17. São eles Cauã Elias e Matheus Reis. Tá? Pela terceira rodada do Carioca, o Fluminense vai enfrentar o Madureira domingo às 18 horas, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Tá, galera? Então, o mesmo local do jogo entre Madureira e Flamengo que foi realizado hoje. Vamos falar agora do Botafogo, galera. O Botafogo, pela segunda rodada do Carioca, o Botafogo pegará o Volta Redonda lá em Volta Redonda, tá? Nessa quinta-feira, às 19h30, na estreia do time titular. Botafogo terá alguns desfalques para o jogo. Entre eles, Adrielson, zagueiro, Joel Carles, zagueiro, Lucas Fernandes, meia, e Jefinho, atacante. Os jogadores estão lesionados e Segovia não vai jogar também, que ainda não foi inscrito. Provável escalação do Botafogo: Lucas Perry, Felipe Sampaio, Cuesta, Marçal e Gabriel Pires. Tietê, Patrick de Paulo e Gustavo Sauer. Tiquinho Soares e Vitor Sá. Técnico Luiz Castro. Esse é o fogão que vai enfrentar o Volta Redonda em Volta Redonda. Volta Redonda vai jogar com Jefferson no gol, Wellington Silva, lateral direito, Alex, Sandro Silva e Gilson, Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho, Luizinho, Lelê e Berguinho. Técnico Rogério Correia. Esse é o Volta Redonda. O árbitro da partida é Maurício Machado Coelho Júnior. O diretor do Lyon visitará o Botafogo por esses dias para criar um elo entre os clubes, para futuros trocas, enfim. O John Textor também é SAF do Lyon, por isso os clubes querem fazer um intercâmbio, né? Vamos falar do Flamengo, galera. Flamengo esbarra na retranca do Madureira, lá em Cariacica, e fica no 0-0. A torcida ensaiou, inclusive, uma vaia, galera. Flamengo dominou o jogo, mas errou muito no último passe. O Madureira se entrincheirou na defesa e fazia muitas faltas para parar as jogadas. As escalações no jogo de hoje foram: Madureira, Dida, Juan, Maurício, Cavallini e Guilherme. Banguelê, Matheus Lira e Rafinha. Henrique, Gustavo e Luiz Paulo. Técnico Felipe Arantes. Flamengo jogou com Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro. Arrascaeta, Gabriel e Pedro. Esse foi o Mengão que enfrentou o Madureira do técnico Vitor Pereira. O Olympiacos da Grécia, galera, segue negociando com o Flamengo sobre o jogador Ramon, lateral esquerdo do Fla. O Flamengo pediu 1,5 milhões de euros pelo jogador, cerca de 8,3 milhões na cotação atual, por 80% dos direitos do jogador. O Lyon tenta convencer João Gomes de ir para a França. Como vocês sabem, o jogador João Gomes já estava fechado com o Wolverhampton, da Inglaterra, e o Lyon, do nada, atravessou a negociação, ofereceu 2 milhões de euros a mais para o Flamengo, e agora a negociação está meio embolada, e o Lyon tentando levar o João Gomes lá para a França, galera. Por hoje é só. Peço que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva. Deixa um like, que é muito importante para o crescimento do canal, galera. Conto com vocês, tá bom? Um abraço a todos e amanhã tem um novo vídeo aqui no canal. Um abraço, gente.